Bom dia, amigos. Que a misericórdia de Deus se estenda para todos nós. Cada dia, cada manhã é uma nova reflexão, é um passo a mais que nós desejamos dar em direção à vivência do Evangelho em nossa vida. Por isso agradecemos muito a Jesus, aos benfeitores amigos que têm contribuído com o esforço de cada um de nós. Hoje vamos ler o item 9, o argueiro e a trava no ouro. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai a trave do vosso olho, e depois então vedes como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão? Mateus capítulo 7, versículo de 3 a 5. Uma das insensatez da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Jesus, querido Mestre, que nesta manhã sublime da oração, reunidos em pensamento com tantos outros irmãos, nós te pedimos, Senhor, que essa verdade se espalhe para todos nós, iluminando a nossa consciência, o nosso pensamento e expandindo a nossa vontade para efetivar as nossas verdadeiras mudanças. Jesus, que o seu amor esteja com todos nós. Amigos queridos, espíritos abnegados e bondosos, sustente os nossos propósitos no bem, que sejamos amparados, fortalecidos pela sua luz, que assim seja. Queridos amigos, essa lição nos fala profundamente sobre a questão que nós devemos mergulhar em nós mesmos. Esse argueiro é um cisco no nosso olho. É aquilo que me incomoda a visão. E muitas vezes eu não enxergo o meu orgulho, as minhas atitudes. Porque o que que me impede de enxergar? O que que me impede de ver, de perceber e de sentir? Nós reconhecemos, amigos, que tudo isso
vem do nosso orgulho. É o orgulho que é esse cisco, essa trave no nosso olho. Por isso, nós estamos sempre vendo o defeito do outro, esquecendo que aquele mesmo defeito também está em nós. Então, isso o Evangelho nos diz que é uma insensatez. Por quê? Nós só vemos o mal. Será que nós não temos olhos de ver a bênção da evolução de cada um, especialmente dentro do lar? Será que a gente não é capaz de perceber que no crescimento de uma criança também expande o pensamento do espírito? Por que que eu não posso ainda perceber as necessidades daquele que caminha conosco, do meu esposo, da minha esposa, da minha sogra, do meu sogro, do meu pai, da minha mãe? Porque nós somos muito exigentes conosco, mas é uma exigência doente, não é uma exigência afetiva e amorosa. É que ainda nós carregamos dentro de nós aquilo que nós não aprendemos, que é julgar a nós mesmos. E se nós tivéssemos a coragem de fazer da nossa consciência um espelho, nós poderíamos ver quantas dificuldades nós carregamos. Aí o Evangelho nos faz uma pergunta: que pensaria eu se vissem alguém fazer o que faço? Muitas vezes as pessoas não veem porque nós camuflamos esses sentimentos na situação até mesmo da hipocrisia. Por isso que Jesus nos disse que nós ainda éramos hipócritas, porque nós confundimos ou nós mesclamos o orgulho que está dentro de nós muitas vezes dissimulamos ele para que as pessoas possam achar que, na verdade, nós temos um olhar de bondade, mas não é, amigos. Infelizmente, é imprescindível que nós tenhamos a coragem de habituar a nossa visão na procura do melhor, para que nós possamos não mais sermos ludibriados pela nossa própria malícia, pela nossa própria maldade, pelos sentimentos que ainda carregamos. A reencarnação nos oferece mudanças de padrão vibratório, de oportunidades educativas. Então, muitas vezes, esse argueiro que nós trazemos nos nossos olhos, muitas vezes eu não sou capaz de perceber. E nós não percebemos o quê? A virtude do outro. Nós não percebemos ainda essas bagatelas que carregamos e muitas vezes não temos, né, coragem de mudar. Então, cada um de nós, se nós observarmos no lavrar uma madeira, sempre aqueles nódulos que não impede que a obra seja realizada com uma bonita mesa, uma cadeira, uma parede que está sendo coberta de madeira. Porque todos nós ainda temos esses nódulos no perispírito. Todos nós ainda temos essas manchas no nosso campo mental, que são frutos do nosso orgulho. Mas é preciso aproveitar, amigos, toda a oportunidade que Deus tem nos dado, a fim de que a gente desenvolva um outro olhar, que tenhamos boa vontade para que a gente também possa semear no coração dos nossos irmãos esse desejo que parte de nós de nos tornarmos mais sinceros. Então, é preciso que a gente esqueça essas rusgas que muitas vezes ainda guardamos dentro de nós. E eu fico, né, pensando no exemplo de Jesus, se ele não desculpasse todos os dias os nossos erros, eu fico pensando como é que seria, porque quando nós fazemos uma prece, nós nos sentimos mais aliviados. Então, é preciso que a gente alcance essa melhoria espiritual, contando sempre com o amparo dos benfeitores, a benemerência desses espíritos amigos, para que a gente possa consagrar nesta oportunidade a grande tarefa que Deus nos concedeu e que nos propiciou também oportunidades de edificarmos o bem
em nossa vida. Então, o argueiro que nos incomoda precisa ser tirado quando nós aprendemos a olhar o valor do outro em nossa vida. E quando essa trave ainda tira toda, obscurece, né, nossa forma de olhar, pelos ciúmes, pela inveja, por tudo isso que muitas vezes nós não conseguimos tirar de nós, se nós começarmos a fazer este esforço, nós vamos reconstruindo em nós essa alegria, essa felicidade, vamos ter mais equilíbrio. Por quê? Porque a caridade, ela é um manancial transformador do nosso espírito. Não pode ser essa caridade orgulhosa, porque ela é um contrassenso. E é por isso que quando Eurípides, naquele desdobramento que ele teve, e foi levitando, subindo, e ele chegou a uma campina, e ele avistou um homem, e ele chegando próximo, ele viu que aquele homem era Jesus. E ele vê que Jesus está chorando. E aí ele pergunta: Senhor, por que choras? E ele faz uma pergunta que a mim sempre mexeu muito comigo. Chora por aqueles que não conhecem o seu evangelho? E ele diz: choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não o praticam. Então, somos nós, amigos, que carregamos o argueiro, não temos vontade de conciliar e reconciliar com o nosso irmão, só enxergamos o que nos convém, só enxergamos aquilo que queremos. Então, sejamos mais atentos para que Jesus possa sentir-se feliz com a mudança de cada um de nós, porque nós estamos reencarnados para melhorar, para corrigir, para reeducar e para servir. Que Jesus possa nos fortalecer cada vez mais nessa empreitada que a reencarnação nos oferece. E aí o Evangelho nos diz de uma forma: com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância de sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outro o bem que o eclipsaria em vez do mal que exalçaria? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer conosco. E aí ele nos responde: porque por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Quando eu sou orgulhoso, amigos, eu não vejo o valor do outro. Eu não vejo o esforço do outro. E é por isso que nos lares hoje tem tantas dificuldades, porque nós não estamos vendo o esforço que o Espírito tem feito para melhorar. Os nossos amigos de ontem também nos auxilia na conduta de hoje. Quantos filhos estão conosco, quantos espíritos na condição de filhos vieram para estender as mãos, mas o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso autoritarismo não permite, né? Quanto mais nós vamos entrando no conhecimento de nós mesmos, e é isso que vejo que Eurípides nos trouxe com essa educação do espírito, perceber o ser espiritual que nós somos, mais nós vamos ver que nós temos que impor para nós mesmos a obrigação de compreender as dores do outro, de desculpar as suas fragilidades, para que a gente possa manter juntos o equilíbrio, mantendo uma sustentação de equilíbrio em nós, dentro de nós, para que isso também alcance e atinge aqueles outros irmãos. É preciso que a gente entenda, amigos, que todos nós somos uma família espiritual. O Pai é o mesmo. Então, é necessário que a gente não só tenhamos uma convivência com todos que caminham conosco, mas também temos um relacionamento com aquele que Jesus
nos permitiu que nessa atual reencarnação estivéssemos juntos, porque o relacionamento espiritual é esse que eu faço trocas, transmutação, que eu agasalho, que eu compreendo, que eu tenha essa alegria de ver a bendita reciprocidade que por muitas vezes eu não tinha percebido. Então, a tolerância, ela nasce no momento em que eu compreendo o valor do outro e posso perceber que todos nós que estamos nesse educandário da existência somos espíritos que estamos aprendendo, mas nunca esqueçamos também que somos companheiros uns dos outros e que a bondade excelsa de Jesus esteja sempre iluminando o nosso pensamento e alargando a nossa vontade de evoluir, de crescer, de amar e de perdoar. E assim, com esse desejo enorme, é que nós pedimos aos benfeitores amigos, especialmente os espíritos da equipe de nosso amado e querido professor Eurípides, com o Dr. Bezerra de Menezes, que eles possam nos auxiliar, dissipando essas sombras dos nossos grandes equívocos, para amar aqueles que estão na nossa trajetória. E que nós possamos, Senhor, compreender que todos nós queremos dissolver os argueiros, tirar o cisco que tanto nos incomoda, gerado pelo nosso próprio orgulho, egoísmo e por nossa vaidade. Que o passe seja um manancial de luz e de fortalecimento para todos nós. Amado Jesus, que sintamos agasalhados e que a nossa água se transforme em medicamento e que possamos sair deste momento do Evangelho fortalecidos, cheios de esperança, porque o Senhor caminha conosco. Que Deus nos abençoe e o abraço amigo, queridos, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Deus esteja conosco.